Então, quando a gente pensa em tumor de tecido mole, a gente já pensa em neoplasia benigna. Porém, né, quando a gente fala de fibroma de irritação principalmente, porque são difíceis os casos de fibroma que são tumores benignos verdadeiros. A maioria dos casos de fibromas são hiperplasias que foram traumatizadas num momento que houve a formação do fibroma, cessou o trauma, elas viram fibroma sem aquele processo inflamatório que faz parte do processo da parte histológica de uma hiperplasia fibrosa inflamatória. Agora, o fibroma verdadeiro, aquele fibroma que é uma neoplasia, que teria crescimento autônomo e cresceria independente de qualquer estímulo, ele é raro, ele não acontece. A maioria dos fibromas que a gente vê na boca são decorrentes de um trauma, de uma mordida. Então esses fibromas a gente chama de fibroma de irritação e não fibroma verdadeiro, porque esses fibromas não teriam aquela característica de neoplasias benignas de crescimento autônomo. Se você não fizer nada, essas lesões vão crescer sem crescer indefinidamente. E aí, a maioria das lesões, quando a gente pensa em fibroma de irritação, tem um certo tamanho, cresce até um certo tamanho e elas não vão atingir grandes dimensões. Porque o processo que faz com que essas lesões cresçam geralmente é o processo inflamatório, e o processo inflamatório vem de um trauma, geralmente, né? De uma mordida, de alguma coisa assim. Então, nessas situações, o fibroma a gente não considera como uma neoplasia verdadeira, um tumor de tecido mole, mas o professor Nevo coloca, né, na classificação do livro dele, fibroma, granuloma piogênico, lesão periférica de células gigantes, mas essas lesões não são lesões neoplásicas, elas não vão ter essa característica de crescer indefinidamente. Por isso, eu também gosto muito dessa nomenclatura, processos proliferativos não neoplásicos, quer dizer, eles não têm essa característica neoplásica de crescer indefinidamente. Tanto fibroma de irritação, quanto hiperplasia fibrosa inflamatória, quanto granuloma piogênico, quanto lesão periférica de células gigantes e fibromaciamento ossificante periférico. Outras podem, né? Por exemplo, hemangioma, linfangioma, neuroma, são lesões que podem ter essa característica de tumores benignos de crescer indefinidamente. O hemangioma, em específico, não seriam aqueles hemangiomas que acontecem nos idosos, né? Que hoje em dia a gente nem chama mais de hemangioma, mas aqueles hemangiomas que a criança já nasce, é um problema congênito. Esses hemangiomas têm uma tendência de crescer. Se não forem tratados, eles podem crescer de uma forma indefinida e trazer alterações estéticas para o paciente que vão atrapalhar bastante a questão de qualidade de vida do paciente. Por isso eu gosto muito dessa nomenclatura, processos proliferativos não neoplásicos, que são relacionados aos casos de fibroma de irritação, hiperplasia fibrosa inflamatória, granuloma piogênico, fibromaciamento ossificante periférico e lesão periférica de células gigantes, justamente o que cai em concursos públicos. As outras, como a gente já falou, que não estavam assinalados em vermelho, não são lesões que costumam ser pedidas em concursos, por isso que a gente vai abordar principalmente os processos proliferativos não neoplásicos, que o livro do professor do Neville, ele classifica como tumor de tecido mole. Então, eu gosto muito dessa nomenclatura, porque essas lesões não são neoplásicas verdadeiramente. Então vamos falar do fibroma, ou fibroma de irritação, uma consideração bastante importante. Se cair num concurso falando qual que é a lesão de boca mais comum, geralmente fibroma. Se não tiver o fibroma, hiperplasia fibrosa inflamatória. Essas são as lesões mais comuns de boca, ou tumor de boca mais comum. Vai falar fibroma ou hiperplasia fibrosa inflamatória ou epúlide fissurado. Já caiu várias vezes esse tipo de pergunta, então não estou falando de suposições, mas de questões que já foram perguntadas em concursos anteriores. Qual que é a lesão de boca mais comum? Fibroma. Se não tiver fibroma, hiperplasia fibrosa inflamatória. Olha os sinônimos que o professor Neville utiliza, né, como fibroma, né, fibroma de irritação, fibroma traumático, hiperplasia fibrosa focal ou nódulo fibroso. Aqui eu coloquei até em azul tumor de boca mais comum. Aonde que acontece mais? Aonde tem maior possibilidade de mordida ou trauma de mordida. Que região que é? Principalmente a área de oclusão da região de mucosa jugal. E aí o lado vai depender de cada pessoa, né? Mas essa região de mucosa jugal é a área onde existe maior suscetibilidade. O Felipe até perguntou, pode acontecer em borda de língua? Pode. Pode acontecer em dorso de língua? Pode. Pode acontecer em lábio inferior? Pode, né? Todas as regiões que podem sofrer algum tipo de trauma, não só trauma de mordida, mas trauma, por exemplo, com uso de aparelho ortodôntico, né? Traumatizou, pode promover a formação de um fibroma nessa região onde foi traumatizado.
Quando tiver HP, é histopatologia de um fibroma de irritação que não tem mais o processo inflamatório, de uma hiperplasia fibrosa inflamatória, é uma atrofia do epitélio. O que acontece quando a gente pensa em atrofia do epitélio? Uma diminuição da espessura do epitélio. Ao passo que, se houvesse um aumento da camada, a gente não chama de atrofia, mas sim de acantose ou hiperplasia. E um aumento, né, dessa massa de tecido conjuntivo fibroso. Claro que o tratamento é um tratamento bem simples, dificilmente acontece recidiva, mas tem que eliminar o fator traumático e, fazendo a cirurgia, dificilmente, se foi eliminado o fator traumático, vai recidivar. Claro que se o paciente desenvolveu uma vez um fibroma, se ele morder uma segunda vez, pode formar numa outra região um fibroma. Mas, assim, as lesões recidivarem, porque não foram, ou foi removida só no limite da presença da lesão, esses casos vão ser difíceis de recidivar. Então, o tratamento é bem fácil, bem tranquilo, a cirurgia, com pequena chance de recidiva dos casos de fibroma. Então aqui tem um fibroma bem extenso, né? Um fibroma com essa característica nodular grande, né? Uns 2,5 cm, 3 centímetros, mas o tratamento é bem tranquilo. Como que a gente sabe? Como você sabe, Darcy, que era um fibroma e não nenhum outro tipo de lesão? A história clínica do paciente. O paciente vai falar, eu mordi e essa lesão eu mordi algumas vezes, mas já está há vários anos comigo e agora eu quero tirar porque está me incomodando. Então essa história é bem clássica, é uma história de longa duração e geralmente o paciente relata esse histórico, essa correlação com trauma de mordida. E esse caso era um caso clássico de mordida que o paciente falou que mordeu diversas vezes, era menor, e essa lesão foi crescendo aos poucos à medida que ele foi mordendo esse nódulo. Aqui um nódulo em lábio inferior, né? Onde pode acontecer fibroma também, mordeu, pode formar um fibroma, dependendo da região do lábio pode acontecer formação de mucocele, por exemplo. Aqui em bordo lingual, né, Felipe, que você perguntou, bordo lingual, um fibroma bem característico, né? Pode ser que o paciente não lembre de uma mordida, pode ser que o paciente não fala, não, mas eu nunca mordi, aí tem outras explicações, né? O paciente pode ter feito o trauma num momento que ele estava dormindo ou não percebeu esse trauma e haver a formação de lesões, hiperplasias ou fibromas, mesmo sem o paciente lembrar desse trauma. Aqui em lábio inferior, outra lesão em lábio inferior,